E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o assunto aqui é entrada de ar falso. Geralmente você vai ligar seu carro, ele custa ligar, principalmente a primeira partida, né? Aí quando você acelera, ele dá aquela murchada, não está conseguindo aplicar, né, a força normal do carro. Isso aí certamente é entrada de ar falso. O pessoal fala entrada falsa de ar, alguma coisa assim, na admissão. Que aí o que acontece? Vai excesso de oxigênio para o motor, que fica mais fraco, e a injeção acaba injetando mais gasolina, ou seja, o carro vai ficar fraco, vai beber mais e ficar uma porcaria, até que por fim ele vai acumulando erros na central, né? Aí, acumulando erro na central, o carro vai acabar apagando, luz da injeção acendendo, essas coisas. Então aqui eu verifiquei nesse veículo aqui e consegui encontrar. Eu a princípio pensei que fosse na admissão. Então eu estou vendo aqui que é essa mangueirinha. Vocês vão ver aqui que na hora que eu mexer vai fazer um barulho mais forte de ar. Aí. Porque ela provavelmente está rasgada. Então eu vou retirar aqui para poder fazer o reparo. Aí desliguei aqui o motor, né? Então vou puxar aqui para ver a situação. Aqui dá para ver que o problema era algo a respeito de encaixe. Parece que ela estava emendada. É o que eu sempre falo, né? O carro, à medida que o carro vai para a oficina, ele vai ficando mais velho. Aqui, eu arranquei aqui, dá para ver por onde estava sendo o vazamento. Aqui esse rasgo aqui é onde estava sendo o vazamento. Isso aqui não é a mangueira original. Ela está ligada ali no regulador de pressão, né? E ela tem que ser ligada aqui no coletor. Coletor não, aqui no... faz parte do coletor, né, de admissão. Então ela estava ligada de maneira incorreta, né, porque essa mangueira aqui não é original. Então foi retirada a mangueira original. Essa mangueirinha, ela é uma mangueira com curva, não é barata. Eu, de uma outra Blazer que eu desmanchei, eu vendi por R$119, a borracha usada. Então foi colocada essa aqui. Foi feita essa gambiarra, né? Que eu não observei. Então, se eu não tiver essa mangueira própria para colocar, eu vou ter que comprar uma outra mangueira. Aí vai ter que ser essa lonada mesmo, porque o valor é muito elevado da mangueirinha original. E esse carro já é um carro bem antigo, né? Com mais de 20 anos de uso, então eu não vou ficar gastando com ele. Sendo que eu posso colocar, porém eu vou fazer um serviço bem feito para que não continue dando esse problema de entrada falsa de ar. Então o que foi feito aqui? Eles colocaram essa mangueira, então aqui forçou bastante para poder entrar lá no regulador de pressão, e esse lado de cá fizeram uma adaptação essa borrachinha. Então colocaram ela aqui no coletor, né? Onde está? Colocaram ali, encaixaram ele no lugar. Aí essa parte encaixou e essa daqui colocaram dessa forma. Assim, é uma adaptação muito mal feita. Tudo bem que ele trabalha sugando, mas foi uma adaptação que eu não faria. Eu sou muito conhecido no YouTube por fazer adaptações, mas modéstia à parte, são adaptações que dão certo. Então,
eu vou colocar também mangueira lonada, eu até tenho aqui, e ela já está com a medida correta para poder ser colocada, né? Todo veículo ele vai ficando mais velho a cada vez que vai para as oficinas. Mas por que disso? Eles colocam esse tipo de gambiarra que é certo que vai dar problema mais cedo ou mais tarde. Então, a pessoa acaba, o carro fica muito ruim, porque esse carro está muito ruim para acelerar, está muito ruim para poder ligar. Por quê? Por causa de um rompimento de uma mangueira velha, né? Que isso aqui é uma mangueira velha. Quando eu fui fazer a retífica, aproximadamente um ano atrás, acho que pouco mais de um ano, foi retirado a mangueira original e colocado essa gambiarra. Não sei porquê. Então, se a gente não ficar atento, por causa de um probleminha desse, uma entrada dessa de ar, você vai voltar com seu veículo para o mecânico, que vai inventar um monte de defeito e arrancar muito dinheiro seu. Essa mangueira aqui eu já tenho ela há mais tempo, né? Por causa de que eu faço reparo lá no ônibus, então são coisas necessárias, mas ela vai dar para poder fazer a adaptação da forma correta, que é sem emendas. Então aqui como eu farei, essa parte aqui, ela tem a bitola para encaixar ali no coletor. E já para encaixar no regulador de pressão, já está um pouco grossa. Então a bitola teria que ser fininha dessa forma. Aí o que eu farei, que eu fiz aqui, eu coloquei um canduíte, né, de metal, fiz aqui os rasgos para poder segurar e vou colocar aqui que tem a espessura mais aproximada. E para travar, eu vou colocar a abraçadeira. E essa parte será encaixada lá no regulador.
É aqui já montado, né? Foi encaixado aqui no coletor. Aqui é só encaixado mesmo. E ali também só encaixado. A adaptação foi feita, né, igual eu mostrei ali a mangueirinha, que é mais fina, encaixada num tubo, um canduíte de metal, que foi encaixado nessa mangueira lonada, né, e como é um pouquinho mais estreito, eu coloquei a abraçadeira, apertou e ficou um serviço excelente. Não é o original, né, mas isso aqui, a pessoa que olha nem, a não ser que seja colecionador, né, que seja alguém que entenda muito de mecânica, não vai perceber que há uma adaptação, mesmo porque esse tipo de mangueira ela é muito usada em veículos. Então, como esse veículo aqui não é de colecionador, né, é para o uso no dia a dia, não há necessidade de eu fazer gastos com peças originais que terão a mesma função dessa mangueira. Igual essa gambiarra aqui que foi feita, que isso sim eu posso chamar de gambiarra, ela mais cedo ou mais tarde ela daria problema, porque foi colocado um pedaço de mangueira muito velho, possivelmente ela já trincou quando foi encaixada no coletor e com o tempo foi se abrindo e o problema se agravando. Quanto a esse encaixe aqui, o mecânico sabia que não teria problema, porque como a função aqui é por sucção, então o vácuo do motor vai ficar sugando o ar, então aqui a tendência é só continuar encaixado, ou seja, não teria problema. No caso aqui, eu usei a abraçadeira só por causa da folga que tinha, e essa folga gera entrada de ar. Então aqui foi a outra parte lá no regulador de pressão, também é só encaixada, tem que ser justa, né, mas é só encaixada, assim como aqui no coletor de admissão. Aí é um serviço que ficou bem executado. Possivelmente a durabilidade dele vai ser a mesma durabilidade do motor, né, da durabilidade do veículo, e eu não terei problemas com entrada de ar falso por ali. É claro que quando o seu veículo começar a falhar, você deve verificar primeiramente se há entrada de ar falso, né? Geralmente acontece muito aqui no coletor de admissão ligado ao próprio motor, né? Onde os parafusos de fixação acabam afrouxando com o tempo por causa da junta que vai se queimando e ficando mais estreita, né? Então aí o parafuso acaba ficando mais frouxo, né, se assim posso dizer, e facilita a entrada falsa de ar, que é onde o veículo começará a apresentar muitos problemas, como perda de força e às vezes até morrendo, e você vai no mecânico, que ao invés de apenas fazer a substituição da junta, ele acaba falando que o motor tem que ser retificado. Então você vai acabar retificando o motor por causa de um problema de entrada de ar falso. Agora eu vou ver como que vai ficar a partida desse motor. Um serviço simples que deu um resultado incrível. Eu só bati na chave e o veículo pegou, e vocês podem ver que aqui há apenas o barulho das correias, né? Não tem barulho aquele barulho chato da entrada de ar falso que estava tendo aqui. Aqui pode ver que está tudo ok, tudo muito bem fixo. Eu estou vendo um barulhinho de sopro, não sei se vocês estão conseguindo perceber, que certamente é lá na própria junção ali com o motor, mas extremamente fraco, não afetou o funcionamento, né? Então eu
bati na chave e pegou de primeira. Antes eu tinha que insistir, às vezes pegava apenas na segunda ou terceira tentativa. Agora eu apenas bati na chave e pegou. E aqui a aceleração, aí, aceleração perfeita. Antes, quando eu acelerava, ele embolava muito. Ontem eu precisei sair, arrancar o veículo numa via muito movimentada e o carro deu aquela murchada, né? Ele não respondeu a aceleração e quase que causa um acidente. Então, às vezes, um problema bobo pode trazer uma consequência grave. Então, quando vocês tiverem esse problema de o carro ficar embolando, ruim para acelerar, verifique é possível entrada de ar falso e se vocês mesmos conseguem ajustar. Como eu disse, dá muito problema ali, mas na maioria dos casos o problema é aqui nessa parte aqui que vai no servo, né, o hidrovapo. Porque aqui o hidrovapo funciona também com o ar, né, porque na hora que você pisa no freio, que o freio está macio, é porque aqui está sendo sugado constantemente ar, então isso facilita na hora de pisar no freio. É um lugar que também dá muito problema com o passar do tempo e é onde vocês podem verificar também antes de levar no mecânico, porque às vezes um problema que pode ser algo bobo que você resolve em 5 minutos, o mecânico vai ficar com o seu carro talvez até por mais de mês alegando que o problema é no motor, sendo que o problema era apenas uma entrada de ar falso. Eu espero ter ajudado com essa dica. Espero também que vocês tenham gostado do vídeo e um forte abraço a todos.